A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Graças damos ao nosso Deus por mais essa rica oportunidade que Ele nos concede. Vamos nos apresentar ao nosso Deus em uma oração. Poderoso Deus e amado Pai, aqui estamos, Papai amado, Papai querido, reunidos em o nome santo do vosso Filho amado Jesus Cristo. Sabemos que o Espírito Santo do Senhor se faz presente no nosso meio. Então, Senhor Deus e amado Pai, nos guie nessa palavra. Cada vez nos trazer entendimento, sabedoria, compreensão daquilo que o Senhor deseja nos colocar nessa noite, daquilo que o Senhor deseja nos ensinar, a mim e a todos quantos estiverem vendo essa mensagem, Pai amado, Pai querido. E tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome santo do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, eu gostaria de começar, não é esse aí o texto, mas eu gostaria de ler isso para os irmãos que me veio agora. Está em Marcos 12, 30 e 31, que diz: Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Bom, irmãos, esse não é o texto, mas ele pode parecer que ele não vai estar lá no contexto daqui dessa palavra, mas, irmãos, tome posse daqui dessa palavra de que disse nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra que eu tenho lá para trazer, me veio lá na minha mente duas palavras principais: oportunidade e atitude. Nós precisamos aproveitar as oportunidades, e nós aproveitamos quando nós tomamos a atitude de agarrar essa oportunidade. A oportunidade, ela não vai ficar parada nos esperando. Às vezes ela passa mais lenta, às vezes ela passa mais depressa, mas ela não fica estagnada. E aí, irmãos, uma coisa que nós precisamos tanto, né? Além da atitude, precisamos de dedicação, empenho, motivação, entusiasmo e mudança. Porque, irmãos, porque nós sabemos de todas essas coisas que nós temos que fazer se quisermos ser bem-sucedidos, se quisermos alcançar algo. Mas nós somos humanos e essas coisas nós sabemos, mas nós muitas vezes nos esquecemos ou não colocamos em prática. E se nós não colocarmos essas coisas em práticas, irmãos, nós vamos ficar para trás. E aqui nós estamos falando não só da vida espiritual, lógico que o foco é na nossa vida espiritual, é na oportunidade que o nosso Deus nos concede através do vosso Filho amado, que é Jesus Cristo. Mas é também em todas as outras áreas da nossa vida. E quando eu digo isso, eu não digo só na questão financeira, porque nós temos família, somos pais, somos filhos, somos irmãos, somos encarregados, tantas coisas, irmãos. Nós precisamos fazer as coisas com bastante atenção a essas questões aqui. E nós sabemos, irmão, que a atitude, ela é uma disposição que está no nosso interior. E essa atitude, ela nos leva a agir aqui e ali. Então, portanto, ela é uma ação. Ela é uma ação que nos leva a um determinado procedimento, a uma ação que nos leva a um determinado comportamento. O que me leva a pensar que no seguinte: nosso Senhor Jesus Cristo tem concedido a todos nós uma oportunidade. E qual é essa? É a de crer nele em primeiro lugar. Em segundo, como foi dito aqui a mensagem de Marcos, exercitarmos o que ele nos coloca ali.
e andar segundo a sua vontade. E é aí que entra a nossa dedicação, que entra o nosso empenho, a nossa motivação, o nosso entusiasmo. E muitas vezes precisaremos fazer mudança. Mas todas essas coisas nós iremos fazer se nós tivermos uma atitude. Colossenses 3, 22 e 25 diz assim: Vós, servos, obedecei em todo o vosso coração, obedecei em tudo o vosso Senhor, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor serves. Então, irmãos, se nós não usarmos essas palavras que nós mencionamos aqui, nós não vamos servir ao nosso Deus conforme Ele deseja e nem tampouco iremos receber o galardão que o nosso Deus tem preparado para todos nós. E diz mais ainda: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, irmãos, que nós vemos que o nosso Deus espera de cada um de nós é o nosso compromisso com responsabilidade e que devemos nos dedicarmos a isso de todo o nosso coração e que a nossa adoração não seja falha, nem tampouco seja um fardo para nós, mas sim que possamos fazer com alegria no nosso coração. E nós iremos conseguir isso quando nós fazemos com fé, a fé que nosso Deus tem nos concedido. Então, por tudo isso, nós devemos nos dedicar ao nosso Deus. Nós nos dedicamos a tantas coisas que possamos também mostrar essa entrega ao nosso Deus. Tudo é possível àquele que se mostra dedicado. Muitas coisas realizamos, não pela nossa força, mas sim em razão da nossa dedicação, da nossa perseverança. A nossa dedicação é que irá sustentar os nossos pés na nossa caminhada que temos, até que possamos chegar aos objetivos que tanto almejamos. E nós vemos que, infelizmente, muitos anseiam por momentos favoráveis em sua vida, mas não se entregam nem querem o sacrifício, não querem assumir o preço a ser pago. As oportunidades estão apostas diante de nós, mas se nos faltar atitude para conquistá-los, de que adianta? Se nos faltar motivação, dedicação, empenho, para muitos parece que é um refrão, que é como se fosse um refrão de uma música que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Irmãos, isso não pode acontecer conosco. Nós temos que ter atitude, objetivos e buscar atingir esses objetivos. O nosso Deus não vai realizar aquilo que é da nossa competência fazer. Não adianta ficarmos aguardando que o nosso Deus venha realizar em nós, quando nós mesmos não temos nenhum empenho para que isso venha se realizar. Ou seja, muitos pedem, mas não entregam nada ao nosso Deus. Segundo a Pedro, o apóstolo diz assim: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis.
porque assim vos será concedida amplamente a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vemos aqui, irmãos, que o apóstolo nos diz que se pertencemos verdadeiramente a Deus, o nosso trabalho árduo, ele nos servirá como prova de nossas boas obras. Se temos a Deus, se temos o seu Santo Espírito, por que não agimos? Por que não nos empenhamos? Isso me leva a pensar e a refletir. São as nossas atitudes que geram oportunidades de bênçãos, de vitórias, de portas abertas, de milagres. Se as queremos, bem sabemos os caminhos que devemos seguir. Talvez tenhamos que buscar uma palavra, uma mudança. Mudança significa um comportamento novo. É uma revisão que fazemos dos nossos valores. E isso é um processo no qual nós temos que nos envolver. E para isso, precisamos abrir a porta da mudança em nós. Essa é a primeira coisa que devemos fazer, é aceitarmos quando encaramos, quando vemos que precisamos de uma mudança. O nosso Deus nos diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Aqui, irmão, nós já estamos vendo que nessa palavra Deus já está pedindo de nós uma mudança. Ele diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. É uma mudança. Então, irmãos, muitas vezes as mudanças podem exigir de nós uma renúncia, uma correção, um aprendizado. E para isso precisamos uma disposição para enfrentá-la. Sabemos que nós, seres humanos, temos medo do risco que teremos que passar. E muitas vezes nós evitamos uma mudança. Mas ela é necessária constantemente na vida do cristão. O novo se faz necessário se desejamos mudar. Se não desejamos mudar. Se não desejamos fazer uma ruptura com as coisas que estão erradas. Como vamos querer a manifestação do poder e dos milagres do nosso Deus em nossas vidas? Se não mantivermos vigilância e cuidado, tudo que estiver sobre nossa responsabilidade poderá ser destruídas, e aí sim é que vai doer. Precisamos estarmos preparados para o futuro. E é o tempo que ainda virá. E aquilo que está por vir, por acontecer. As tristezas e os problemas vão nos derrubar, sim. Mas as nossas orações, as nossas atitudes e a nossa fé em Deus, fé em suas promessas, é que nos farão levantar. O que fazemos hoje é que determinará o nosso futuro. Se não estamos nos preparando hoje, como devemos estar no nosso futuro? Com certeza, se não nos prepararmos hoje, o nosso futuro estará comprometido. É na mudança do nosso presente, com essa mudança que nós fazemos hoje, é que nós estamos mudando o nosso futuro. O nosso Deus nos diz em Jeremias 29:11: porque eu conheço os planos que tenho para vós, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Nosso Deus nos diz que a tarefa que Ele entregou para nós, que nós não estamos sozinhos, que Ele sempre estará conosco nesse nosso caminhar. E aqui está o segredo. Ele diz: me invocai e me achareis. Mas quando me buscardes de todo o vosso coração. E nos deu um trabalho. Ele sabe o que está por vir. Mas sabemos que Ele estará conosco sempre para que possamos cumprir a nossa missão. Não seremos poupados da dor, do sofrimento ou das dificuldades. Mas Ele nos diz que devemos ter toda a certeza que Ele nos ajudará nas nossas lutas e sairemos vencedor de cada uma delas. Ele não se esqueceu do seu povo lá no passado e não se esquecerá do seu povo no presente nem no futuro. O plano do nosso Deus, como Ele nos disse, é sábio e devemos confiar o nosso futuro no nosso Deus. Ele nos diz que se o buscarmos, Ele sinceramente, Ele será encontrado. O futuro tem muitos nomes. Para os fracos, Ele é chamado de inatingível. Para os que têm medo, Ele é chamado de desconhecido. Mas para os valentes, Ele o chama de oportunidade. Então, o que estamos fazendo com a oportunidade que o nosso Deus tem nos dado? Quais são as oportunidades que estamos buscando? Quais são as que queremos? Nisso nós temos que pensar. Porque quando as trombetas soarem, não será dito aos anjos: prepare-se, estão chegando os desocupados da terra. E sim se ouvirá: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Irmãos, a prova da nossa crença está na maneira de como agimos. Aqueles que servem a Deus serão recompensados. Aqueles que não produzem frutos para o reino não poderão esperar o mesmo tratamento dos fiéis a Deus. Nós vemos que as ovelhas e os bodes muitas vezes pastam juntas, mas na hora da tosquia eles são separados. João 5,17, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, e eu também. Irmãos, o nosso Deus trabalha para nos fazer o bem. E o nosso Senhor Jesus Cristo trabalha em nós. Ele tem nos ensinado. Ele trabalha a todo momento, nos dando a oportunidade de estarmos naquele dia com Ele face a face. Então, o nosso Deus e nem o seu Filho parou. Isto não pode ser ignorado por nenhum de nós. Desde aqui, Gênesis 2, do 7 ao 8 diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden da banda do Oriente e pôs ali o homem que tinha formado. Então, irmãos, o nosso Deus nos criou, Ele tem um objetivo para nós. Mas antes de tudo, o nosso Deus teve uma atitude. Ele criou os céus, a terra, todas as coisas, e fez o homem, imagem e semelhança a Ele. Agora, se o nosso Deus não nos tivesse aqui nos criado, Ele teve a atitude de fazer o ser humano
para o adorar, para que ele tomasse conta de todas as outras coisas que ele criou nessa terra. Agora, se estamos sem atitude em ler a Bíblia, se estamos sem atitude de orar a Deus, se estamos sem atitude de comparecer à sua casa, é porque não estamos encontrando significado algum nessas coisas. Então, irmãos, portas e oportunidades vão se fechar para todos esses que assim o fazem. Aquilo que achamos muito importante, fazemos com muita intensidade. E qual é a justificativa que temos para negligenciarmos as coisas do nosso Deus? A palavra de Deus diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que fazer sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem mal. Precisamos entender melhor, irmãos, o que significa a palavra reverência. Devemos estar com os nossos ouvidos abertos para que possamos ouvir a voz do nosso Deus. E não fazemos promessas tolas e muitas vezes nem as cumprimos. Gálatas 6:2-9 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então façamos o bem a todos. Efésios 3:20-21 fala assim: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O nosso Deus, Ele pode fazer muito mais do que aquilo que temos pedido a Ele. Ele pode nos levar a patamares que jamais pensamos ou imaginamos que poderíamos estar. Nós vimos, irmãos, nesse texto maravilhoso, que Ele pode tudo. Mas agora, para que o nosso Deus possa fazer tudo isso, nós temos que estar de acordo com aquele que Ele tem colocado para nós. O nosso Deus, que nenhum de nós se confunda. Ele mesmo, Deus, se submete à sua palavra. Ele não quebra a sua palavra. Ele nunca deixará de cumprir o que está escrito na sua sagrada escritura, a Bíblia. Ele nos criou com inteligência, com vontade própria, nos criou com sentimentos, nos fez com aptidões e com talentos, nos fez à sua imagem e semelhança. Somos a coroa da sua criação. Ele está pronto a nos ajudar. Então, não vamos pedir ao nosso Deus aquele que compete a nós realizarmos. Agora, irmãos, o que iremos corrigir? Qual atitude iremos tomar? O que nós faremos? A oportunidade está à nossa frente, sendo oferecida, e ela não vai ficar parada. Nós vamos ficar parados e ver essa oportunidade passar e ir embora. Pode ser que nunca a alcançaremos. Então nós vemos, irmãos, que aquilo que foi dito lá no início, atitude é fundamental. Entusiasmo, dedicação, empenho, motivação, mudança. Se nós queremos tomar posse das oportunidades que nos é apresentada diante de nós, tanto na nossa vida material, mas principalmente com a nossa vida espiritual, nós temos que ter a atitude e visualizar a oportunidade. Não é uma oportunidade qualquer. A oportunidade aqui significa coisa boa, coisa que fará bem
para cada um de nós. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Agora vamos buscar nosso Deus em oração. Vamos clamar ao nosso Deus. Nós possamos criar em nós uma mudança que seja benéfica, uma mudança que nos coloque num patamar superior, que não venhamos estar ali parados, que possamos cada vez mais e mais nos aproximar do nosso Deus. A atitude que essa palavra quer nos dizer é isso, a atitude de se aproximar de Deus. E para isso nós precisamos ter todas essas palavras: dedicação, empenho, motivação. Então, busque a Deus, converse com Deus, tudo aquilo que você deseja, suas dificuldades, aquilo que você deseja pedir para o seu irmão, para a sua família, os livramentos, a saúde, a cura. Mas também peça a Deus que Ele possa nos conceder uma atitude de podermos crescer diante da oportunidade que Ele nos concede. Amém, irmãos? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
paz do Senhor, meus irmãos. Irmãos, neste momento vamos estar fazendo a oração final deste culto, amém? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos.